Vamos ler. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe dar desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no mundo do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estando dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. É um texto longo, mas é um texto muito forte e que reafirma que o nosso Deus está vivo. Ele está aqui para nos proteger, nos amparar. Que nós possamos viver esse momento tão especial em nossas vidas, esse presente que Deus nos concede. Vamos entoar agora o hino 49. Coloquemos-nos em pé, de pé.
Senhor Deus, amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por permitir estarmos aqui, permitir despertar, permitir nos alimentarmos, Senhor. Mas graças te damos pela vida, Senhor. Como nós louvamos agora, Senhor, imploramos a Ti, Senhor, para que permita, conceda-nos o estímulo, a vontade de continuar lutando, Senhor, buscando cada vez mais a proximidade, a intimidade que Tu queres, Senhor, mas que nós, falhos que somos, Senhor, não compreendemos que isso é fundamental em nossa vida. Senhor, abençoa todos que estão aqui, representando suas famílias, abençoa as atividades desse culto e todas as outras atividades que teremos. Abençoa o nosso pastor, nossos pastores, que vão nos trazer a mensagem, Senhor. Certamente, Tu já preparaste, mas prepara-nos para receber e assimilarmos e vivemos conforme a Tua vontade. Nós te louvamos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Diletos irmãos e irmãs, a graça, a paz do Senhor Jesus estejam com todos nesta manhã dominical. Que bom que você veio participar conosco desse trabalho de adoração, de louvor ao Senhor. Nós gostaríamos de saudar também aqueles que estão à distância, nos acompanhando pela web, que você se integre a nós neste espírito de louvor e adoração. Nossos visitantes, sois bem-vindos. Obrigado pela distinção de estar conosco. Gostaríamos de destacar, se alguém aqui pela primeira vez participando do nosso culto, por favor, todos que estão pela primeira vez, vão ficar em pé para os diáconos irem até aí e levarem um presentinho para vocês. Vocês são bem-vindos ali. Mais alguém? Muito bem. Deus abençoe e outros visitantes habituais, como sempre, muito bem-vindos. Eu vou dar 2 recadinhos, já queria que o Renan e o presbítero Adalto estivessem aqui. Hoje à noite, o culto da família, que nós vimos já anunciando há várias semanas, e nós gostaríamos de pedir a você que estivesse atento, então, aí no seu reloginho, para, por volta das 19 horas, estar novamente aqui. Nós preparamos um programa muito especial, com a participação de famílias, e gostaríamos que você viesse com a sua família, sentassem juntos aqui os familiares, à medida do possível, né? Um ou outro tem a sua atividade aqui no próprio culto, mas para fazermos um trabalho em que a família será muito elevada nesta ocasião. Estamos no mês do lar, muitas das nossas atividades estão focadas neste objetivo, mas hoje especialmente o culto da família às 19 horas. A gente já percebe, muita gente está deixando até para voltar à noite, para vir à noite, mas você que veio de manhã, volta à noite também, que vai ser uma bênção para você e sua família. E no finalzinho do mês, ouse ser firme, que é o acampamento da nossa mocidade, que está aí aguardando a sua inscrição. Você que não fez a sua inscrição, por favor, faça urgente. Nós precisamos fechar as inscrições para melhor organizar este nosso evento. Faltam apenas mais, não dei nem 2 semanas, daqui 2 semanas já está encerrado o acampamento. Bom dia, meus irmãos. Eu pediria, por favor, que os homens ficassem em pé, por favor. Então, o meu recado é para você, homem e pai. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, em sala aqui na nossa igreja, temos a oportunidade de estarmos orando pelos nossos filhos.
Nossos filhos são herança do Senhor. Eles precisam de orações. E estamos orando e lá a gente troca o nome de filhos. O meu filho recebe oração de vários pais, além de minha, vários pais. E você poderá ter vários homens, várias pessoas orando pelo seu filho. E se você tiver tempo, ainda das 6 às 6h30. A partir das 6h30, temos reunião com os pais. Se você puder ficar, temos pais, melhor, de homens. Tem sido uma bênção. A gente canta, a gente ora, troca informações, troca experiências, tudo para a nossa edificação. Nossos filhos são heranças do Senhor. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Tenho 3 recadinhos para trazer para a comunidade a respeito lá do nosso lar Hermínia Schileder. Para quem não sabe, a Hermínia Schileder é o lar da nossa igreja, que há 60 anos aí vem cuidando, ensinando, protegendo e conduzindo crianças aí não só ao caminho do Senhor, mas também a uma dignidade, uma vida social em conjunto aí. O primeiro recado, nós lançamos a campanha Dispensa Cheia. Só vai ter a chamadinha ali na televisão, mas esse material está disponível no balcão na saída. Você pode pegar o material para se inteirar da informação dele e também levar e compartilhar desse material. Qual que é o objetivo da campanha Dispensa Cheia? Assim como no domingo das primícias a gente recebe da comunidade o leite que mantém os trabalhos lá no lar e na creche, o Dispensa Cheia visa encher o resto da nossa dispensa, que ela não é feita só de leite, como vocês vão poder ver nesse material aqui. Então a gente está compartilhando com a comunidade para que você possa escolher qual desses materiais você quer ajudar mensalmente. A nossa ideia é um compromisso inicial de 1 ano, e daí você fala, poxa, olha, vocês gastam aqui 12 quilos de cereal por mês, cereal matinal. Eu quero ajudar com 2 quilos. Aí você preenche essa fichinha, destaca, entrega para os nossos diáconos, e a gente vai estar posteriormente entrando em contato com vocês para programar a retirada, toda a logística dessa doação. O outro recado é o churrasco beneficente que nós fazemos também aqui na igreja. Ele era no 3º domingo do mês, ele passou para o 1º domingo. Então a gente montou um materialzinho também que você pode levar com todas as datas do ano para que você possa se programar, porque muita gente chega aqui, sente o cheirinho no início do culto e fala, poxa, esqueci que era hoje. E aí queria participar e não podia. Então agora dá para você se programar para estar conosco e também divulgar esse evento para que pessoas que não fazem parte da nossa comunidade possam estar participando conosco. E o terceiro material que você vai encontrar também ali na frente chama Caminhos da Dignidade. Essa é uma campanha que nós estamos desde o ano passado levantando fundos para fazer a pavimentação interna lá do lar Hermínia Schileder. Para quem conhece, sabe ali que nosso chão é todo com cascalho, isso gera certas dificuldades aí no trabalho diário. Então a gente está com essa campanha que você também pode pegar, se inteirar e nos ajudar a divulgar. O que a gente conta com a comunidade é porque o lar, para muitos, apesar dele já estar aí há mais de 50 anos na estrada, ele não é conhecido. E você é conhecido para muitas pessoas. Então, esse momento, eu sei que eu estou falando para 400, 500 pessoas, e que essa informação já pode, daqui a pouco, se transformar em 5.000 pessoas alcançadas, e com o pessoal da internet aí, por favor, nos ajudem também, essa informação possa rodar os continentes, porque as crianças precisam muito do nosso investimento. Obrigado. Queria convidá-las para a leitura do Salmo 46, dando sequência na nosso serviço de culto, nosso auxílio litúrgico. Nosso Deus é também o nosso refúgio, como também nos ensina esse Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu queria convidar você para que leamos responsivamente todo o Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Clamam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra. Sou exaltado na terra. Juntos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo anterior, versículo 9, nos convida à quietude. Nos convida a buscar no silêncio a Deus que pode ser achado. Por que no silêncio? Porque a gente fala demais. Alguém já disse que quem fala demais erra demais. Meus pais sempre me falaram isso. E o silêncio também nos ajuda a olhar para dentro, nos ajuda a perceber que Deus nunca deixou de ser Deus na nossa vida. Nunca deixou de governar a nossa história. Nunca deixou aquele trono que é dele dentro de nós. Por isso, aquietar significa, antes de qualquer coisa, olhar para a realidade do poder e da ação constante de Deus na nossa vida. Eu queria convidar você ao recolhimento espiritual. Faça isso. Feche os seus olhos. Busque o Senhor, que se faz achado de nós nesse momento. Façamos isso individual e pessoalmente por alguns instantes. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és um Deus achado de nós. Estás próximo, ó Deus. Estás dentro de nós. Tu fizeste em nós a Tua morada. Por isso Tu és o nosso refúgio, porque o Senhor nos conhece intimamente. O Senhor é um Deus que sabe exatamente aquilo que não tem nos afastado de Ti, que tem distorcido a realidade de que Tu és o nosso Deus e que não há outro, de que o Senhor nunca nos abandonou. Mas nesse momento, como igreja, nós Te buscamos novamente, pedindo ao Senhor encarecidamente, nos méritos de Jesus, que o Senhor visite o nosso coração, lá na intimidade, Senhor. Aquietados, nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor, nós nos rendemos a Ti em louvor e glória ao Teu nome e clamamos a Deus. Atende a nossa oração, a nossa súplica nessa manhã. Quantos aqui, ó Deus, estão aflitos? Quantos que estão acompanhando essa oração do outro lado do mundo, do outro lado da tela, estão também, ó Deus, desesperados, às vezes por uma enfermidade, por uma crise familiar, às vezes, ó Deus, por conta de questões econômicas. Senhor, visita o Teu povo e recobre em nós, ó Deus, a consciência de que Tu és soberano, Tu podes todas as coisas. Tu és o único que pode perdoar nossa multidão de pecados e nos colocar de volta, ó Deus, nos Teus caminhos. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e também oramos como o Senhor mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos.
Bom dia, vamos ficar de pé para entoarmos louvores através de cânticos ao nosso Deus. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Sua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. É muito bom nós cantarmos essa verdade de que nós vamos cantar louvores ao Senhor. Mas isso tudo só faz sentido para nós quando nós olhamos para a cruz, quando essa cruz faz sentido para nós, quando nós entendemos que esse sacrifício de Jesus foi por nós e Ele nos transforma e Ele nos faz estar aqui hoje. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Santo, Pai, Tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai, Tu és soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Senhor, eu não mereço Teu amor. Quando não crendo, não sinto Teu tocar. Desejo ser o reflexo claro e puro do Teu amor. Venho então, entro em Teus lábios e aos Teus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a Ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a Ti. Pertence a Ti, pois só Tu és santo. Venho então, entro em Teus lábios e aos Teus pés me coloco. Tu és meu Salvador e em Ti eu confio. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a Ti. Pertence a Ti, pois só Tu és santo. Senhor, é muito bom, Deus, poder entregar a nossa vida ao Senhor, sabendo que o Senhor conduz todas as coisas. Mesmo quando a confusão, Senhor, nos impede de ver o Senhor agindo, mesmo quando tudo na nossa vida, Deus, parece que não está bem, nós sabemos que o Senhor tem o controle dela e nós confiamos no Senhor. Nós declaramos agora nessa canção que nós confiamos e que nós possamos andar mesmo por fé e confiar a nossa vida toda ao Senhor. Que esse seja nossa adoração, que esse seja o nosso louvor, a fé e a confiança num Deus que governa todas as coisas através do Seu Santo Espírito em nós. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te adoramos. Amém. Pode se sentar. Ouçamos a leitura no livro do Deuteronômio, capítulo 8, versos 1 a 4. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais.
recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Moisés está se referindo ao que o Senhor deu como benefício ao povo na sua peregrinação pelo deserto por 40 anos. Mas nós podemos entender também que Deus, nestes 40 anos ou mais da nossa vida, nos fez passar por provas para saber o que está em nosso coração e se nós guardamos os mandamentos que são vida para nós. E temos provas da bondade, da fidelidade do Senhor em nossa vida. Cada um de nós, cada família. Hoje à noite nós teremos um culto especial, culto da família. E certamente vamos repassar, relembrar quantos benefícios o Senhor já concedeu às nossas famílias. Família é a base da igreja. Família é bênção de Deus. Por isso, estaremos aqui hoje à noite, agradecendo de maneira especial aquilo que o Senhor tem feito em 30 anos, em 40 anos, em 60, 70, 90 anos. Mas não importa o número dos anos, importa que o Senhor sempre esteve conosco, dando esse maná espiritual que nós fruímos para a nossa alimentação. E quando nós cultuamos a Deus, nós também mostramos o nosso agradecimento. O agradecimento que as famílias apresentam ao cultuar a Deus, pois esta é uma parte indispensável do nosso culto a Deus. Não só falar, mas também cumprir os nossos votos. E neste momento, enquanto nós cantamos o hino de número 93, Firmeza na Fé, os nossos irmãos diáconos vão fazer o recolhimento das nossas ofertas, dízimos e compromissos. Somente ponho a minha fé na graça eterna de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver em cada transe a
suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal, ao vir ser a tentação, fortalece a sua mão. O Senhor, estão firmados no Senhor. Convidamos as crianças a virem à frente para o culto especial delas. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salmos cantarei louvor eterno ao grande Deus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa fé e o nosso amor não estão colocados nas coisas, no patrimônio, nos nossos bens. A nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor, pelas bênçãos infindas que Ele tem nos dado a todos os momentos, e principalmente pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, que estes bens, que são entregues como prova do nosso amor, sejam multiplicados pela Tua graça e sirvam para a expansão e sustento do Teu reino. Abençoa essas crianças que são o futuro da nossa igreja, que estão crescendo na orientação e no caminho do Senhor. É neste espírito que nós oramos e te pedimos e também te agradecemos. Amém. Pode ser. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 ao 13, Atos 2, 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia,
da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar. Senhor, é uma hora muito preciosa do culto este. Aqui já pudemos ser acrescidos das Tuas graças maravilhosas, ao orarmos, ao cantarmos, ao dedicarmos talentos, dons para o Teu reino. Mas nesse momento nós queremos ouvir a Tua doce voz, a Tua voz que cala fundo no coração, a Tua voz que instrui, que orienta, que vai nortear os nossos passos. E por isso, ó Deus, rogamos-Te que nos concedas a máxima atenção, mas, acima de tudo, a disposição interior, para sermos realmente prontos a viver o que a Tua palavra aqui recomenda. Fala ao nosso coração, pedimos-Te isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esta ocasião em que estamos aqui reunidos coincide com o domingo de Pentecostes. Hoje nós temos pelo menos 2 datas para celebrar. A outra data nós celebraremos à noite, junto com o culto da família, já que faz parte da família os nossos filhos, os nossos jovens, a nossa mocidade, porque o 3º domingo de maio é o dia do jovem presbiteriano, da mocidade presbiteriana. E hoje à noite, no culto da família, nós também queremos enfatizar isso. Mas, sendo a data que é, nós escolhemos esta passagem para nossa reflexão, porque é uma feliz coincidência. Precisamos começar entendendo o que significa esta nominação, Pentecostes. E Pentecostes é pura e exclusivamente um numeral. Pentecostes quer dizer 50, só isso. Ou 50º, se você preferir. É uma palavra grega e que traduz todo o espírito e toda a celebração que os israelitas, dentro da sua cultura hebraica, comemoravam. O povo israelita era um povo festeiro, o povo mais festeiro da face da terra, até que apareceu a Igreja Presbiteriana de Curitiba. Essa ganha de todos. Não tem nada que a gente não faça que não vire uma festa, principalmente com comida, né? É uma religião que engorda. Se você está pensando em entrar na nossa fé, faça uma boa dieta antes, porque depois você não consegue perder peso, né? A gente às vezes tem uma agenda de 3, 4 eventos num dia, olha, não tem caminhada, academia que faça a gente perder peso. É verdade, o reverendo Davi disse, é absolutamente verdadeiro, né? Mas havia pelo menos 3 festas em Israel que eram marcantes, estavam estabelecidas na lei. A festa dos pães asmos, que na verdade é a festa pascal, é a festa da libertação, da saída do Egito. Aquilo era para ser lembrado ano após ano, geração após geração, séculos afora, como um marco da constituição do povo de Israel. Um rememoro desde a chamada de Abraão, quando Deus disse, eu vou te fazer um povo, um novo povo, uma grande nação, mas essa nação virou uma nação escrava. Na sexta-feira foi o dia da libertação da escravidão, da assinatura da Lei Áurea, e até hoje nós estamos buscando que os reflexos desta lei se façam aplicar sobre a nossa gente. A escravidão é algo terrível. E o povo de Israel era escravo no Egito. Então, esta saída do Egito era para ser marcada com festa de arromba, Páscoa. Páscoa é passagem, saída. A festa derradeira lá na frente, a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, em que o povo por 7 dias saía de casa e ficava acampado, ficava ali em barraca, para lembrar o tempo que eles não tinham uma estrutura fixa, e ali eles comemoravam
a grande colheita, era a festa da messe, era a festa para celebrar os resultados alviçareiros da plantação. E ali eles faziam um apanhado de tudo que conseguiram colher, recolher. Ali eles já tinham noção da fartura de que tinham sido objeto da parte de Deus. E no meio disso tinha a festa dos 50, a festa do 50º. 50º o quê? 50º dia após a Páscoa. Então, se você voltar no tempo, faz 50 dias que nós estivemos celebrando a Páscoa. Passa depressa, né? Rapidinho os dias, né? E esta festa, chamada do Pentecostes, do 50, do 50º, era a festa das primícias. Era quando começava a colheita. A outra festa era para fazer o apanhado. Dizer, ó, deu tanto. Mas esta era do começo. E por que era importante a primícia? Porque a primícia é do Senhor. A primícia é de Deus. A primícia não nos pertence. Quando agora há pouco trouxemos aqui ofertas, dízimos, isto é dado com preferência. Isso é dado como primazia. Isso não é sobra do numerário que recebemos, seja aquele que temos já em olerite, ou recebemos de alguma negociação que fizemos, nós não colocamos assim em ordem, num rol de despesas que vão demandar a partir daquela entrada, e lá no finalzinho a gente diz assim, bom, eu acho que é capaz de sobrar alguma coisa para o Senhor. A gente coloca em cima, este é do Senhor. E isso é em tudo na nossa vida. A preferência do tempo da nossa vida, a preferência dos nossos projetos de vida, a preferência dos nossos recursos materiais. Pentecostes, então, é uma data extremamente importante. Agora, nós estamos lendo uma passagem que nos apresenta que no dia de Pentecostes, no dia em que Israel havia se reunido lá em Jerusalém para comemorar exatamente isso que eu acabei de dizer, aconteceu uma coisa incrível naquele ano. No ano da morte de Jesus, no ano da sua ressurreição, no ano da sua ascensão, acontecida 10 dias antes deste evento, no ano em que os discípulos viveram o tempo mais intenso da sua vida, porque os fatos que se sucederam foram tremendos, e agora estava para acontecer um marco. Naquela data, eles estavam reunidos em Jerusalém, no lugar em que costumeiramente estavam se reunindo já há alguns dias, o cenáculo. E o que é o cenáculo? O cenáculo era uma peça de uma casa, muito provavelmente a casa de João Marcos e sua mãe, pelos indicativos que nós temos na Bíblia, um salão um pouco maior de uma casa, para ali reunirem-se em oração, estavam reunidos em oração. O cenáculo, na verdade, era o lugar de se fazer a ceia, né? Era o lugar de se alimentar, mas eles usaram aquilo como um ambiente de oração. Estavam ali reunidos e, de repente, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido até então, e nunca mais aconteceu. Talvez aqui esteja um dos maiores equívocos da cristandade, que quer ver repetido um fato irrepetível. E por que este fato foi e é irrepetível? Porque não precisa acontecer mais. A promessa já se realizou. A promessa proferida por Joel, séculos antes, o profeta, ela aconteceu nesta ocasião e não precisa. Quem está achando que precisa, não entendeu ainda a Bíblia. Não entendeu a palavra de Deus. Não entendeu os caminhos de Deus. Eventos que se seguiram ao longo da história, eles apenas são reflexos deste acontecimento. E bastou este acontecimento que marcou o derramar do Espírito sobre toda a carne. Só se agora o Espírito Santo resolveu ligar pelo celular. Mas até onde eu sei, ele não costuma usar esse meio. Naquele dia aconteceu algo tremendo.
E nesse derramar do Espírito, todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E foi de tal monta este evento acontecido naquele cenáculo, naquele mesmo lugar em que dias seguidos eles estavam reunidos, que a coisa tomou um formato maior, extrapolou, foi além. Outras pessoas então tomaram conhecimento disso, e aqui se descreve o segmento que ali estava ao redor, e todos ficaram ouvindo aquelas coisas, e aí nós chegamos lá no verso 11, e aqueles ouvintes, aqueles espectadores, aquelas pessoas de lugares tão distantes e que estavam ali em Jerusalém, fazem uma pergunta capital. Eles perguntam: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, quais sejam as línguas lá da Mesopotâmia, da Capadócia, do Egito, de Roma, no grego, com certeza. Como nestas línguas que são nossas próprias, nós estamos ouvindo essa gente que nunca estudou esses idiomas, essa gente que não é poliglota, essa gente até que é tida como intelectualmente limitada, estamos ouvindo as grandezas de Deus. E este é o ponto importante. Se Pentecostes até então era uma grande celebração da confiança de Israel no Senhor, e esta confiança então era marcada na dedicação de dízimos, na dedicação da primícia, na dedicação do coração a Deus, daqui para frente passa a ter a marca das grandezas de Deus. Das grandezas de Deus. Algumas lições que nós podemos extrair desta passagem sobre esta temática são muito preciosas. A primeira delas, as grandezas de Deus, meus irmãos, são a proclamação do Evangelho. Aqueles homens perguntam em coro: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Porque era exatamente isso que eles estavam ouvindo na conversa, no discurso. Imagine, de certa forma, uma turba organizada, mas uma turba. É aqui alguém falando em inglês, ali alguém falando em francês, ali alguém falando em russo, ali alguém falando em javanês, ali alguém falando em português castiço, lá em cima alguém falando sei lá em quê. Chinês, a língua que mais se fala no mundo é chinês, tem mais chinês no mundo, né? E as pessoas estavam se entendendo e estavam ouvindo o quê? Isso é que é importante, o conteúdo. O conteúdo que eles estavam ouvindo era o Evangelho puro, o Evangelho na sua essência, o Evangelho que nos anuncia as grandezas de Deus. Há um reducionismo perigosíssimo no nosso evangeliquez, na nossa evangelização, no nosso mistério missionário, quando nós reduzimos o Evangelho a apenas um planozinho de salvação, meio assim, emergencial de Deus, e perdemos de vista que o Evangelho dá curso ao plano de Deus, ao plano do Senhor, ao plano que o Senhor engendrou desde antes da fundação do mundo. Cuidado, quando você, no afã de levar a palavra de Deus a um coração que não conhece a graça de Cristo, que nunca leu a Bíblia, que não sabe nada de Jesus, e você simplesmente diz para ele assim: você é um perdido pecador, eu vim aqui dizer que Deus pode salvar a sua vida, aceite Jesus, ponto. Você já tem um passaporte para colocar no bolso da lapela para ir para o céu. E deixa de mostrar Deus. O Evangelho nos apresenta Deus. O Evangelho nos fala do Senhor. O Evangelho nos apresenta Deus como eterno, todo-poderoso,
todo conhecedor das realidades inteiras, Deus como centro da vida, da existência, do universo. Porque qual é o grande pecado que se cometeu e que introduziu todos os males da humanidade? É tirar Deus do seu lugar e colocar qualquer outra coisa. O diabo, o homem, cada qual de per si, as instituições, quiçá as religiosas. Deslocou-se Deus do centro, perdeu-se o eixo. Deus volta ao seu trono, Deus está entronizado no seu devido lugar, as coisas começam a fazer sentido. Vamos tomar isso na vida pessoal. Há muitos que foram criados neste ambiente da palavra de Deus, no ensino recebido na escola dominical, na classe Joias de Cristo, Cordeirinhos de Jesus, foram alimentados na sua casa com a palavra de Deus, e dali a pouco se iludem com as fascinações do presente século, como Jesus contou na parábola do semeador, e eles então se deixam levar por outras filosofias. A gente acredita que a semente plantada há de vingar, mas enquanto se vive fora deste projeto, a vida fica completamente desnorteada, as coisas não fazem sentido. E quem sabe, num longo histórico de vida acidentado, atropelado, complicado, um belo dia este evangelho de novo reacende no coração daquela pessoa e as coisas começam a ficar ordenadas de novo. Quando Deus está fora do centro, do cerne da nossa alma, do centro do cerne da nossa igreja, das instituições, dos governos, então tudo fica sem sentido, sem significado. Aliás, falando em governo, vou comentar as coisas da semana de maneira nenhuma, mas o fato é o seguinte: se diz muito hoje no nosso país que nós somos um Estado leigo, e é verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil não tem religião oficial. Só isso, porque até a Constituição de 1891, então já tem um monte de Constituição depois, mas até aquela, o Brasil tinha uma religião oficial. Quando a Igreja Presbiteriana do Brasil foi implantada, aliás, eu tive oportunidade nessa semana de ler um documento assinado por Dom Pedro II, e alguém já disse, isso aqui era a certidão de nascimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ele reconheceu-nos como uma igreja cristã. Documento bonito, histórico, vai lá para o nosso museu. Mas até a constituição da nossa igreja, nós não éramos considerados igreja, religião, tudo tinha que ser feito meio às escondidas, né? Mas a partir de 1891, com aquela constituição, a primeira da República, nós não temos mais no Brasil religião oficial. Agora, Estado leigo não significa Estado ateu, que Estado ateu é Estado à toa. Estado leigo significa, qual pode ter respeitado a sua religiosidade, mas é só o Estado que entender que Deus está no centro dos seus motivos, dos seus objetivos, do seu projeto como Estado, é que as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a se organizar. Talvez todo esse empenho de confundir Estado laico com Estado ateu é que está deixando muito problema no meio do caminho na nossa nação, onde a gente começa a perder o direito até de anunciar o Evangelho na sua inteireza, proclamá-lo sem qualquer restrição, mesmo respeitando opiniões diversas, alheias, mas que nós temos que anunciar este Evangelho, precisamos anunciar. As grandezas de Deus são a proclamação do Evangelho, de um Deus que é Senhor absoluto, de um Deus que não está sendo pego de surpresa por absolutamente nada, e no curso da história, dentro do projeto absoluto, pleno do Senhor, o Filho de Deus assumiu a nossa humanidade, tomou a nossa forma humana, foi às últimas consequências, tendo a morte de cruz, para que por seu intermédio nós obtivéssemos a remissão dos nossos pecados.
E tendo purificado o nosso coração pela lavagem do sangue de Jesus, agora podemos andar em novidade de vida. Isso é parte das grandezas de Deus. E agora somos construtores do reino de Deus no reino dos homens, para que a vontade do Senhor prevaleça. Isso são as grandezas de Deus. De alguma forma, na maneira própria de se assimilar, aquela gente ouviu as grandezas de Deus. Isto é que é o mais importante sobre aquela comemoração de Pentecostes, que tornou o dia de Pentecostes um novo dia, um novo momento para uma nação que já o celebrava há séculos. E hoje, quando nós retomamos esta lembrança, e quando nós também aqui queremos celebrar com alegria, nós queremos dizer: o nosso Deus é grandioso, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele detém com o seu poder todas as coisas. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Estamos entregues aos seus mais absolutos cuidados. Mas há uma segunda lição preciosa acerca das grandezas de Deus, é que se elas são a proclamação do Evangelho, elas também promovem a unidade da igreja. O que nós temos aqui é realmente algo tremendo. Multidões ali reunidas em Jerusalém para comemorar uma festa que fazia parte de um calendário já estabelecido muito tempo antes, mas que também revelava o quanto aquela nação havia sido dispersa. E a dispersão do povo de Israel foi tamanha que eles passaram a assimilar culturas diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes, e, no entanto, a oportunidade de convergir para Jerusalém em alguns momentos do ano, e havia quem se esforçasse para estar em todas as festas, trazia a unidade, trazia a união que só o Espírito de Deus poderia promover. E mais uma vez isso aqui teve lugar. Era gente de todo lado. Só para chamar a sua atenção, o versículo 5 diz: estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Este verbo habitar aqui não significa que eles residiam ali, tinham morada fixa. Eles estavam ali por um período de alguns dias ou algumas semanas. E naquela ocasião, eles se permitiram ser testemunhas deste evento maravilhoso, a unidade da igreja. Nós precisamos entender que a unidade não é criada por uma estrutura governamental, por uma instituição que detém a sua constituição, seus regimentos, suas normas. Ter tudo isso é muito bom, ajuda a gente a trabalhar, a fazer os ministérios, a se organizar. Mas dependêssemos disso para que a unidade da igreja fosse manifesta, e nós jamais seríamos igreja. Quem nos assegura a unidade da igreja é o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, apenas sugere o seguinte, no capítulo 4, ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que Paulo está dizendo é que nós devemos preservar o que já existe. Ele não está dizendo assim: crie a unidade do Espírito, façam algum movimento que aí o Espírito vai poder fazer alguma coisa. Não, ele diz assim: o Espírito já fez. O Espírito tornou vocês um só. Pouco antes de dizer isso, Paulo está dizendo: há um só Espírito, há um só corpo, há uma só fé, há um só Senhor, há um só Deus e Pai de todos. Então agora, esforcem-se. Esforcem-se para não comprometer essa unidade. Ela já existe. Por que é que você trabalha, labora para ela não existir? Por que é que você, pelo seu desejo de que as coisas sejam feitas à sua moda, ao seu jeito, ao seu estilo pessoal, está, de alguma forma, minando esta unidade? Eu primeiro quero dizer que você não vai conseguir o cisma, a divisão, a cisão. Não vai.
Não é porque eu estou dizendo. Não tem a ver comigo. Eu não tenho capacidade, não tenho condição de garantir a unidade. É que ela vai continuar porque o Espírito é o garantidor. É o que assegura. E eu só quero ser um instrumento do Espírito para lembrar, para admoestar, para exortar, para motivar a cada um de nós e todos nós a nos esforçarmos para que ela seja mantida. E a gente já ajuda muito quando a gente não labora no sentido contrário. Aquela gente tinha aquilatado costumes, culturas, línguas diferentes. Mas quando convergiam para as festas, especialmente para esta, o importante é que eles só sabiam de uma coisa: nós somos um, nós somos um, nós somos um. É pena que, quando nós tratamos desta matéria, a gente não possa deixar de lembrar quantas divisões existem. Não apenas internas, essas a gente até supera, mas divisões externas, né? Da qual levanta mais alta a sua bandeira para dizer que está mais certo do que o outro é de uma linha mais X, que o outro é de uma linha mais Y, que o mais certo somos nós, os outros estão errados, e vamos fazendo uma confusão, de tal maneira que aquela oração de Jesus, registrada por João no capítulo 17, chamada de oração sacerdotal, oração da unidade, quando Jesus diz, eles estão no mundo para testemunhar, e então Jesus assim, para que o mundo creia, que eles sejam um para que o mundo creia. Fica difícil no mundo crer com tanta divisão. Fica difícil, muito, muito difícil. A unidade. As grandezas de Deus é que promove. Por quê? Porque é Deus que está no centro, não é o homem. Porque são os atributos de Deus que estão no eixo e não as nossas preferências denominacionais. Porque o que faz fluir para todas as pontas a energia, a força é o Senhor e a sua grandiosidade, e não as nossas boas intenções, os nossos bons projetos. De fato, as grandezas de Deus sendo lembradas, sendo aquilatadas no coração, elas vão gerando em nós o espírito da unidade. Unidade não significa uniformidade. Unidade não representa em que todo mundo faz a mesma coisa do mesmo jeito sempre. A criatividade no corpo de Cristo é algo absolutamente essencial. Porque um complementa o outro, um apoia o outro, um ajuda o outro. No mesmo texto de Efésios, ele comenta que isto dá uma mobilidade, são juntas que vão unindo uns aos outros e cada qual cumpre o seu mistério. Mas é preciso que agora visitemos rapidinho a carta de Paulo aos Filipenses, logo depois de Efésios, quando ele faz uma menção especial à unidade nos seguintes termos: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Paulo supõe que isso já havia na igreja. As pessoas se exortavam mutuamente, as pessoas tinham comunhão de amor, de consolação de amor, eram muito amigas, muito próximas, se amavam profundamente. Aí ele diz: agora, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esta é unidade. Unidade que decorre do conhecimento, da vivência, da grandiosidade de Deus, da soberania de Deus nos nossos corações. As grandezas de Deus são a proclamação do Evangelho. As grandezas de Deus promovem a unidade da igreja, e havia tudo para que isso não acontecesse. Gente diferente, gente de cultura diferente, de língua diferente, mas por causa das grandezas de Deus eles se uniram. Só para terminar esta lição, uma situação absolutamente oposta a Babel.
a Babel. Lá em Gênesis 11, nós temos uma única língua, um bocado de gente, e aí eles resolvem deslocar Deus do eixo. Resolvem construir uma torre cujo topo alcance os céus, na suposição que Deus estava ali em cima das nuvens. Sabendo que Deus é espírito invisível, e por aí vai o nosso catecismo nos lembrando as grandezas de Deus. O que aconteceu? Não se entenderam mais, se confundiram totalmente. Aqui o inverso. Muito diferentes, cada qual aqui traz a sua história, sua experiência, sua vivência, mas focados nas grandezas de Deus, somos um só. Última lição: as grandezas de Deus são partilhadas com todos os povos, porque esta é a lição mais preciosa que Pentecostes nos dá. Aquela festa era uma festa que agora ganha a dimensão internacional, mundial. É uma festa para todos os povos. Então isso mudou o projeto original de Deus, porque Deus chamou uma nação, chamou um povo, constituiu esse povo para levar o seu nome, a partir de Abraão, e Deus disse: eu vou fazer de ti uma grande nação. E sabe o que aconteceu? Essa nação, a gente lembra da história rapidinho aqui, os percalços dessa nação. Essa nação se rebelou. Essa nação, Deus tinha que viver mandando profeta para ela, para diverti-la. Eles se tornaram idólatras também. Mas chegaram a matar o Filho de Deus. Deus teve que mudar o projeto dele a partir aqui de Atos 2. Não é a mesma Bíblia que eu estou lendo. Porque a mesma Bíblia que eu estou lendo diz lá em Gênesis 12, que eu acabei de mencionar, chamada de Abraão, que Abraão ia ser bênção para todas as famílias da terra. E todas as famílias da terra seriam todos os povos da terra. O que nós estamos vendo aqui é que o plano de Deus, que faz parte das suas grandezas, ele está simplesmente tendo curso. Ele simplesmente está ganhando impulso. Ele simplesmente está ficando mais evidenciado. Porque a pergunta que é feita por gente que vem de regiões diferentes, de línguas diferentes, é que eles estavam recebendo o Evangelho puro, a palavra de Deus sincera, as grandezas de Deus que se resumem nesta palavra essencial. Com eles estava sendo compartilhada esta mensagem. Por isso o dia de Pentecostes é um dia missionário, é um dia de missões. Não é um dia para a gente ficar aqui com questiúnculazinhas, como é que é esse negócio de falar em línguas, né? Aliás, acho que sempre cabe uma explicação, né? Há dois tipos de dom de línguas. Um é a glossolalia propriamente dita, que são as línguas estáticas com X, de êxtase, né? Então são as línguas que Paulo diz na carta aos Coríntios 13, se eu falasse a língua dos anjos, uma língua para louvar a Deus. Mistério do Espírito Santo. Mas aqui não foi isso que aconteceu. Aqui eram línguas conhecidas. Aqui eram idiomas humanos. Aqui não eram línguas estáticas. Aqui eram idiomas como aqueles que eu falei aqui no início, que o grande fenômeno é que as pessoas não tinham estudado aqueles idiomas e estavam sendo entendidos naqueles idiomas. É isso que tem que acontecer hoje. Deus está levantando gente aqui para aprender certas culturas, certos costumes, certas línguas tremendas, para que o Evangelho seja conhecido de todos. Eu, domingo passado, não consegui chegar aqui de manhã para os trabalhos, porque eu estava em viagem, vindo lá do norte do país. E no sábado à noite eu tomei um ônibus no sul de Rondônia, em Ji-Paraná, para chegar na capital no meio da madrugada, pegar o voo da manhã cedo para chegar pelo menos meio-dia aqui, né? E naquela viagem havia uma família indígena. E as pessoas acham que eu viajo muito, né? Que eu estou para cima e para baixo, né? Eu achei muito interessante, aquela família indígena tinha saído. Eu não sei quando eles saíram lá da tribo deles, no interior do Acre, mas eu sei que como é que eles estavam voltando. Eles saíram de São Paulo na quinta-feira,
Viajaram mais de 24 horas para chegar em Cuiabá. Aí de lá, ficaram algumas horas em Cuiabá, tomaram um ônibus que eu só fui pegar lá na frente, que ia até Rio Branco. Eles iam viajar depois que eu já tinha descido do ônibus, mais não sei quantas horas. E chegando em Rio Branco, no Acre, eles iam aguardar o dia seguinte, que seria já segunda-feira, você vê, eles estavam viajando desde quinta, né? Para tomar um outro ônibus que os levaria até a cidade, que aí eles pegam o barco para chegar na terra deles. Só iam chegar na quarta-feira, 6 dias de viagem para vir de São Paulo até lá. Então, eu imagino que eles saíram mês passado, né, para ir para a reunião que eles foram lá. Mas o papo foi muito bom com o interlocutor melhor deles, que era um rapazinho, pai de umas crianças, e eu fui conversando um tempão com ele. Eu descobri que ele fala 7 idiomas. E fala muito bem o português também. E eu disse, você tem? Tenho, porque aquela outra tribo fala outro idioma. E aquela lá também fala outro. Tem coisa parecida. Mas, por exemplo, ele começou a me dar exemplo, minha cabeça não cabia os exemplos que ele estava dando de variações. Mas quantas pessoas tem? Tem umas 600, 650. Não, e eu estou aprendendo para comunicar. Aí eu percebi que ele tinha muito conhecimento já do Evangelho. Ele tem até um irmão que é crente, de uma denominação evangélica. Mas aí ele ainda faltava algumas questõezinhas. E eu disse, olha, da maneira como você está vendo, eu penso diferente um pouquinho, mas não é muito diferente. Mas esse não é muito diferente, deu tempo para falar exatamente do Evangelho. Ele ficou assim, é isso mesmo? Mas agora estou entendendo melhor as coisas, acho que eu vou adaptar melhor o meu discurso. Aí a gente descobre por que a gente tem que enfrentar, às vezes, uma noite inteira num ônibus, né? É este o mistério de Pentecostes. Alguém de uma língua, de um costume, de uma tribo diferente, precisa conhecer essa palavra. E por isso, quando você traz uma contribuição específica para missões, coloca aqui no seu envelope verde, você não está fazendo assim uma ofertinha, vou dar uma ofertinha, loja de meu dia, vou dar minha ofertinha. Você está abençoando povos que precisam, que com eles precisa ser partilhada também as grandezas de Deus. Porque Deus tem um propósito, tem um ministério na vida daquela gente também. E é isso que nós celebramos nessa data. Esta data não é uma data para a gente dizer assim, Senhor, como no passado o Senhor fez essa manifestação, nós estamos augurando que um dia o Senhor faça de novo, o Senhor já fez o suficiente para que nenhum de nós tenha qualquer desculpa para dizer, não vou falar das grandezas de Deus, não vou contribuir para que essas grandezas de Deus estejam alcançando povos ainda não alcançados. Estou aguardando um dia que não precisa aguardar mais, para de aguardar. As coisas já tiveram lugar. E hoje só nos cabe rememorar isto, celebrar com ações de graças o privilégio de sermos partícipes desta obra e fazermos o ministério que o Senhor nos incumbiu. E de tal sorte haveremos de fazer, que nós vamos cantar agora ao final do culto um hino missionário, um hino de número 282, que reprisa este nosso envolvimento, esse nosso compromisso na evangelização de todos os povos. Vamos colocar-nos em pé e vamos louvar o Senhor. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dono redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar esta luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, pregar que este dom é verdadeiro.
Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Jesus, o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar esta luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que este dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta, espargindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus, cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar esta luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, pegar que este dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. O Senhor fez na cruz, ó Deus, obra completa, plena, absoluta. Não falta nada. Não há nada que a gente possa fazer para acrescentar algo que o Senhor já realizou completamente na cruz. De tal sorte que sobre nós paira o lavar regenerador da obra do Senhor Jesus. Somos objetos da Tua grande graça e misericórdia. Mas também, ó Senhor, a obra renovadora do Espírito está sobre todos nós. O Senhor já nos deu a garantia disso. E esta manifestação do Teu Espírito nos habilita, nos enche das oportunidades, do potencial, da possibilidade, ó Deus, de sermos um só, sermos a igreja do Senhor. E nesta unidade, Senhor, embasarmos o nosso testemunho neste mundo, anunciarmos as grandezas de Deus, aos de perto e aos de longe, aos que conhecemos e aos que não conhecemos, aos que comungam dos mesmos ideais que os nossos, aos que não comungam dos mesmos ideais, porque assim o Senhor nos envia a anunciar a Tua santa palavra. Renova-nos, ó Deus, neste compromisso. Renova-nos, ó Deus, neste propósito, e ser glorificado pelas nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça do Filho, o amor do Pai, as consolações do Espírito repousem sobre vós. Convosco permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Vamos, irmãos, levar esta luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que este dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Não se esqueça de voltar hoje para o culto da família às 19 horas. Deus abençoe a todos.